Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Renata Zamo, vim aqui para conversar um pouquinho com vocês a respeito da minha trajetória na psicologia, na neuropsicologia, e explicar um pouquinho como eu cheguei na neuropsicologia, que foi através da ecoterapia. Então, estou aqui a convite da professora Caroline Heppold. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por poder participar desse momento com vocês. Então, aqui estão meus contatos, se vocês precisarem de mim, podem contar comigo, né? Eu fui docente da UFSPA durante o período, substituindo a colega Joana, que estava em licença. Então, é muito bom eu poder estar aqui mais uma vez, conversando com vocês, né? Estava com saudade. Então, para explicar um pouquinho como é que foi essa trajetória, né? O meu interesse pela psicologia e a minha trajetória dentro da neuropsicologia, eu tenho que falar um pouco sobre a minha história pessoal, né? Então, tudo começa, né, na nossa infância, né? A nossa construção enquanto sujeitos, ela se dá, vocês vão aprender isso ao longo do curso, vocês vão ver esse passo a passo, assim. Então, eu comecei a praticar equitação com 6 anos de idade, sempre gostei de animais e gostava muito de cavalo, queria muito montar cavalo. Então, ali que foi a minha primeira aproximação com os cavalos, né? E gostava muito de fazer atividade física, gostava durante o colégio, né? As disciplinas que eu mais gostava era biologia, era química, né? Parei de montar durante um período, né, na adolescência ali eu parei, estava voltada mais para os estudos, então a gente sabe um pouquinho a respeito do ciclo vital, né, o quanto que a gente também tem a questão de valência daquele momento, que a gente vai ter um interesse mais voltado para uma área, depois um interesse mais voltado para outra, né, e aí eu ingressei na graduação em psicologia depois de um período, né, então tentando outros cursos, haviam pensado até que eu tentaria medicina veterinária, não, tentei medicina, e quando eu comecei a cursar psicologia, eu descobri que era onde eu queria estar mesmo, né, fiquei muito contente de não ter ingressado direto da escola, do ensino médio, para a graduação, então fiquei um período buscando, né, essas outras coisas, estudando um pouquinho mais, o que me levou também a esse interesse pela área da neuropsicologia, tem a ver com essa vivência. Nesse período, quando eu iniciei a graduação, logo depois eu retornei para o hipismo, então eu tinha mais tempo, estava mais organizado meu cronograma, né, depois de muito vestibular, enfim, e voltei a montar. E aí, conversando com colegas, então a importância do networking, né, conversando com umas colegas, falando do meu retorno, uma delas me fala sobre ecoterapia e eu me lembrei que uma vez eu havia escutado falar sobre ecoterapia e eu disse, bom, vamos aprender um pouco mais, né? E aí me inscrevi para fazer estágio, comecei a fazer estágio, fiz um ano de estágio, continuei na instituição, fiz um curso básico que me habilitou a trabalhar com ecoterapia. Comecei a trabalhar como instrutora de equitação em ecoterapia. Então, um trabalho bem importante. A gente tem uma clientela muito maior de crianças e adolescentes, a gente atende adultos também, idosos, mas uma clientela muito grande de crianças e adolescentes. E foi assim que foi moldando o meu interesse por essa área, né? Em todos os trabalhos que podia, eu falava sobre o tema, né, um pouco sobre a atuação do psicólogo em ecoterapia, participação em congressos, né, que me levaram às 2 especializações que eu fiz. Primeira especialização em psicologia do esporte, então eu trabalhei com atletas de salto, e depois a especialização em neuropsicologia. E aí que vem o interesse. Eu vou explicar para vocês qual a relação que tem da ecoterapia com a neuropsicologia dentro da minha trajetória profissional, né, que me levou depois ao mestrado e ao doutorado, que tem a ver com essas 2 áreas, né. Então, a definição primeiro de ecoterapia, né? A ecoterapia é um termo brasileiro que foi registrado pela Associação Nacional de Ecoterapia, ANDE Brasil, que foi fundada em 89, em Brasília, que designa, então, que é a junção das palavras, né, de ecos, que é do cavalo, e de terapeia, né, como uma prática terapêutica. Tá? Então, o cavalo, ele é um agente facilitador, ele é nosso co-terapeuta, né?
nessa abordagem, que é uma abordagem interdisciplinar, né? Então, usando as áreas da saúde, educação e equitação. E esse é o meu interesse, né? Então, esse saber interdisciplinar, em alguns momentos transdisciplinar, e olhar o ser humano sob uma perspectiva biopsicossocial, tá? A ecoterapia atende pessoas com deficiência, né, necessidades especiais, e pessoas com transtornos mentais, com ansiedade, enfim, uma ampla gama de transtornos ou de situações de vida também. Então, é utilizada para luto, para estresse, tá? Então, pensando nessa intervenção, né, interdisciplinar, nessa intervenção, né, de todas essas áreas, a gente tem uma visão de como a psicologia pode contribuir com todas elas. E a psicologia contribui principalmente a partir do estabelecimento, né? Então, quando a gente firma a ecoterapia como uma das práticas reconhecidas, né, como complementares à atuação de saúde, através da lei da ecoterapia, que foi assinada em 2019, a gente tem a psicologia como um dos pilares. Tá? Então, a gente tem, para ser reconhecido um centro de ecoterapia, para ser subsidiado esse atendimento, precisa ter um parecer favorável na avaliação médica, avaliação psicológica e avaliação fisioterápica. Tá? Então, a minha área de interesse da avaliação psicológica, ela parte desse interesse da ecoterapia. Claro que, assim, na realidade, essa lei ela surgiu ano passado, e há muito mais tempo eu venho estudando e me dedicando a essa área. Tá? Então, poder acompanhar o praticante, fazer os seus registros de atendimento, tudo isso. A gente chama o nosso cliente, o nosso paciente, em ecoterapia, de praticante, tá? Porque ele pratica o ato de montar, ele é agente do seu processo de reabilitação e inserção biopsicossocial. Ela é indicada para diversos, né, como eu falei para vocês, para uma gama bem diversa, né, de condições. Tá? Então, comprometimentos periféricos do sistema nervoso central, psicológicos, de linguagem, aprendizagem, tanto inatos como adquiridos, e aí que vem a minha relação com a neuropsicologia. Então, eu via muitos praticantes com lesão cerebral, né, com alguns transtornos do neurodesenvolvimento, como o autismo, TDAH, e me despertou o interesse em saber um pouco mais sobre os processos que vinham de tudo isso. E a neuropsicologia, ela é uma abordagem interdisciplinar. Por isso que eu fui, aos poucos, né, a partir dessa minha vivência lá na ecoterapia, tentando entender, bom, aonde que eu posso me especializar mais, como que eu posso me instrumentalizar teoricamente para essa prática que já acontece e qualificar a minha prática. Tá? Então, a neuropsicologia, ela é uma abordagem interdisciplinar, né, da neurologia, da psicologia cognitiva, da psicolinguística, e é esse cruzamento dessas atividades, né, cada um com a sua lógica, mas contribuindo para a intervenção do paciente. Então, a neuropsicologia, ela vai utilizar métodos, por exemplo, métodos anatomoclínicos, como o desenvolvido por Broca, por Wernicke. Depois vocês vão conhecer um pouquinho, né? Existem as áreas que levam o nome dessas pessoas, que falam especificamente sobre algumas funções. Né? Então, essa relação, né, anátomo, de qual parte do cérebro tem a ver com uma expressão de um comportamento. Então, o que eu vejo na clínica é a expressão do comportamento. Eu não vejo o cérebro funcionando, eu vejo o reflexo disso. Tá? E aí, a gente, com os experimentos, com as testagens, a gente pode fazer algumas inferências sobre o funcionamento e depois, se tiver acesso à neuroimagem ou funcional ou só a imagem, a gente consegue ver esse funcionamento cerebral. Tá? Como é que surge isso na história da neuropsicologia? Essa relação entre o funcionamento do sistema nervoso central e as funções cognitivas e o comportamento, ele surgiu principalmente de alguns casos isolados. Tá? E aí sim se testavam hipóteses, primeiro com uma ideia bem localizacionista, é lesão em tal região vai dar tal expressão. Tá? E depois criando então tarefas, observação clínica e tudo isso. Para o desenvolvimento da área de linguagem, a gente tem como principal, os dois principais, né, clínicos que atuaram foram Broca e Wernicke. Tá? Broca trabalhando com as afasias, então a dificuldade na expressão da fala, vocês vão aprender depois
todas as funções mentais, né? Então, quando a gente faz um exame das funções mentais, por exemplo, a gente vai ter lá na linguagem, que é uma das funções do Casomia Pejukol, né? Linguagem, a gente vai ter a afasia, depois a gente pode ter taquilalia, bradilalia, e a gente tem que tem a ver com uma lesão na área de Broca, tá? Então, por exemplo, o paciente TAM, que o Broca atendeu, ele só falava TAM, 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 para tudo que ele entendia o que a gente estava falando, que o Broca falava para ele, mas na hora de se expressar, ele só expressava isso. Já o Wernicke, ele estudou com outro, a partir de um outro caso, que era o contrário, a pessoa não compreendia, ela conseguia falar tudo, articulava todas as palavras, mas eram incompreensíveis, e ele não compreendia a linguagem. Tá? Então, são os dois tipos de afasia, de expressão, a de Broca, a de compreensão de Wernicke, e elas podem até ser uma afasia mista. Tá? E aí a gente vê outras relações do sistema nervoso central com outras funções, a partir de alguns casos. Então, a gente tem casos que explicam um pouco o sistema de memória, né? Então, vocês vão aprender depois lá, memória implícita, memória explícita, memória, as amnésias, né? Amnésia anterógrada, retrógrada, vão lembrar do caso HM, tá? Então, o paciente HM, ele teve uma lesão nessa região chamada hipocampo. Na verdade, ele não teve uma lesão, ele foi retirado do hipocampo para que ele parasse de ter crises convulsivas, tá? E aí, no momento que foi retirado esse hipocampo, o paciente não adquire mais memória, tá? Ele não consegue fazer novas memórias, tá? Ele só lembra do passado. E um outro caso bem interessante, que fala muito sobre funções executivas, sobre comportamento, que é um avanço para a área da neuropsicologia, é o caso do Phineas Gage. Foi um paciente que teve uma lesão de córtex pré-frontal. Ele falava, ele lembrava, ele caminhava, fazia tudo. Mas ele não era mais a mesma pessoa. O seu comportamento tinha mudado. Então, não era mais o Phineas. E aí a gente faz essa relação de comportamento, de personalidade. Então, a gente começa a fazer essas relações sobre estruturas cerebrais, sobre funcionamento cerebral e expressão, né? E a partir dessa minha vivência em ecoterapia, eu via muito disso. O que está acontecendo com esse praticante? Qual é o desfecho que tem? E como é que eu faço para reabilitar? Né? Então, primeiro, compreender quais são as potencialidades, quais são as dificuldades, que atividades essa pessoa consegue fazer, o que ela não consegue fazer, e pensar no planejamento terapêutico. Então, quando a gente fala de reabilitação neuropsicológica, eu estou falando de recuperar ele no maior nível físico, psicológico e adaptativo possível. Tá? Eu não estou querendo dizer que ele vai voltar a ser aquela pessoa que ele era, mas sim que depois daquela lesão, depois daquela disfunção, ele possa se recuperar em algumas funções e melhorar sua qualidade de vida e sua funcionalidade. Então, eu não posso comparar ele com o que ele era antes de um AVC, por exemplo, mas eu consigo comparar ele no momento pós-AVC, e antes da intervenção e depois da intervenção. Tá? Então, o objetivo é fazer uma melhor integração social, reduzir a inabilidade, as condições de desvantagem que ele estava submetido. Essa é uma definição da Organização Mundial de Saúde. E aí vocês vão aprender depois que existe uma classificação, tá, que a Organização Mundial de Saúde traz, que é a classificação através do CID, tá? Então, que é a Classificação Internacional das Doenças. Eu gosto de utilizar a Classificação Internacional de Funcionalidade, que é a CIF, que vai falar o quanto que esse paciente está prejudicado por causa dessa doença que ele tem e o quanto que ele consegue fazer. E aí a gente fala em reabilitação. Então, a ecoterapia ela me levou a toda essa reflexão e esse processo, né? E quando eu falo em reabilitação neuropsicológica, eu vou falar de problemas emocionais, problemas comportamentais, motores, cognitivos e funcionais, tentando integrar esse sujeito para a sociedade. Em alguns momentos eu preciso adequar aquele ambiente, sim, vou precisar adequar. Então, quando eu não consigo treinar uma função, melhorar aquela função, eu vou entrar com estratégias compensatórias. Então, eu vou mexer o meio para que ele consiga se adaptar. Então, vamos pensar em coisas bem simples, tá? Se vestir, abotoar a roupa. O que eu quero? Eu quero que a pessoa tenha autonomia. Ela não consegue passar o botão lá na camisa? Troca o botão por um velcro. O meu objetivo, o que era? Não que ele enfiasse o botão dentro do buraco. Isso daí pode ser um objetivo para o TO, ok, pode ser.
mas o teu com certeza vai pensar muito mais na autonomia daquele paciente e na questão emocional dele se vestir sozinho, de não precisar depender das pessoas. Por que eu não posso trocar por um velcro? Por que eu não posso adaptar aquele ganchinho, trocar o estilo de roupa? Então, pensar nisso para que a pessoa consiga se vestir sozinha. Então, às vezes, o termo reabilitação cognitiva é usado como sinônimo de reabilitação neuropsicológica, mas não é a mesma coisa. Tá? Reabilitação cognitiva geralmente é o treino cognitivo, é a treinar a atenção, estratégia para a memória. Quando eu falo em reabilitação neuropsicológica, eu estou tendo uma visão global desse sujeito, funcional e dentro de onde ele está inserido. Tá? Uma visão muito mais ampla. A gente faz um planejamento terapêutico pensando nesses déficits apresentados, nas potencialidades, utilizando o que eu posso reestruturar dessa função, que eu posso treinar, fazer um treino cognitivo que tenha uma resposta importante. Então, a atenção é super fácil de treinar, super fácil também não, tá, gente? Mas, assim, é possível treinar. Funções mais complexas vão ser mais difíceis, tá? Então, a gente vai usar estratégias compensatórias, tanto internas como externas. Então, aquilo que eu falei, de adaptar ao meio, tá? Para quê? Para que o sujeito tenha mais atividade, mais participação social, melhor qualidade de vida. Então, a neuropsicologia, ela vai pensar nesse sujeito integral, esse sujeito que atua nesse meio e num sujeito que tem uma funcionalidade, ele tem um porquê, né? E às vezes a gente precisa ressignificar esse porquê junto com o paciente. Algo importante a gente pensar. Quando eu estabeleço algumas metas, eu preciso estabelecer metas, né? Vocês vão ouvir falar talvez em estratégias SMART, que é em inglês, mas eu vou passar para vocês para a nossa estratégia MART. Então, quando eu tenho algum objetivo, ele tem que ser mensurável. Quanto que eu quero atingir? Alcançável. É possível? Talvez não nesse momento. Então, vamos decompor em algo possível nesse momento, porque senão é muito frustrante, né? Relevante. O que isso vai melhorar na vida do meu paciente? Isso é importante para ele agora? É uma decisão conjunta. Temporal. Em quantas sessões eu vou atingir isso? Em que momento vai ser utilizado isso? E tem que ser específico, porque se eu pensar em algo muito amplo, a pessoa não vai conseguir enxergar, não vai conseguir mensurar, ela vai se desestimular. Então, a gente vai pensar de uma forma global, passo a passo. Primeiro, uma coisa bem específica, atingiu essa meta, beleza, vamos para a próxima. Então, a partir desses estudos, hoje é algo mais breve aqui, então, alguns estudos publicados a respeito da neuropsicologia e como fui procurando encontrar isso, fazendo essa relação entre neuropsicologia e ecoterapia. Então, aqui tem algumas revisões que eu realizei junto com o grupo de pesquisa e com alunos também, que a gente tem como ter uma noção de todo esse processo e poder auxiliar os nossos praticantes e os nossos colegas que atuam na área, né? Certo, gente. Então, eu também estou com um grupo de estudos, quem quiser participar um pouco mais, né, conhecer mais sobre ecoterapia, sobre neuropsicologia, tem os grupos de estudos, grupos de supervisão, né? Nesse momento está iniciando um grupo de estudos dia 18 de agosto, com desconto para estudantes, tá? Então, são todos bem-vindos e obrigada pela atenção.